Olá, me chamo Ana Letícia, sou enfermeira, atuo na seção de atenção primária à saúde da 8ª Regional de Saúde. Hoje estamos aqui para falar com vocês, profissionais da atenção à saúde da 8ª Regional de Saúde, sobre planejamento familiar. Temos uma convidada, médica ginecologista obstetra, a doutora Camila Teixeira, para abordar conosco assuntos relacionados a planejamento familiar, também no contexto da pandemia da Covid-19. Seja bem-vinda, doutora. Pode iniciar, por favor, a sua apresentação. Oi, boa tarde. Meu nome é Camila Teixeira, sou ginecologista obstetra e trabalho na rotina do Hospital Regional do Sudoeste, do Paraná. Fui convidada para falar um pouquinho sobre umas reflexões da pandemia, do Covid-19 e planejamento familiar. Eu preparei uma aulinha breve e vou apresentar aqui para vocês. Gestação e Covid-19, reflexões. A gente vê que temos muitas informações que saem diariamente, novidades e incerteza científica. A gestante hoje é considerada grupo de risco no Brasil, mas por cautela, por causa de outras infecções respiratórias, como H1N1, que foi considerada como grupo de risco por ter um aumento de risco nas pacientes grávidas e puerpério, né? Só que nessa pandemia, os estudos que têm saído dizem para nós que as mulheres grávidas têm o mesmo risco de mulheres não grávidas da mesma faixa etária. A transmissão vertical não foi comprovada até agora. Os casos leves de Covid-19 raramente causam complicações obstétricas. Eu coloquei ali meio interrogado, porque ainda não é uma certeza absoluta, né? Estamos em estudos. E casos graves de Covid-19 podem complicar. No primeiro trimestre, se for caso grave, pode complicar com abortamento. No terceiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, trabalho de parto prematuro e alguns casos de pré-eclâmpsia grave. Mas, assim, tudo ainda muito interrogado, né? O mundo inteiro, né, foi formando protocolos e o que se vê é que as consultas de pré-natal e do bebê recém-nascido devem continuar. Na internação da gestante, é permitido um acompanhante na hora do parto e na hora do pós-parto. As gestantes que estão internadas clinicamente para tratamento, que não vai nascer o nenê, não é permitido acompanhante. E nem horário de visita não tem, né? Visita não tem. As pacientes infectadas, quando não são graves, casos graves, o parto normal é seguro. Então, a gente ainda estimula pacientes que estão infectados com Covid-19, casos leves, a gente estimula o parto normal e todo mundo tem que estar paramentado, né? Mas é seguro. O aleitamento materno deve ser estimulado com cuidados de álcool gel, máscara para não passar o Covid, então máscara, álcool gel, em alguns casos luva. No puerpério, a infecção não tem risco maior de gravidade, não é que nem H1N1, que o puerpério, a mulher tinha mais risco de morte, né? E tudo isso que eu falei gera muita ansiedade, por incertezas, pela mulher ficar mais sozinha, não ter direito a acompanhante em tratamento clínico. Então, isso tudo a gente viu que tem muitas gestantes com transtornos de ansiedade. Por tudo isso, a gente está orientando a evitar gravidez nesse momento, né? Por todas essas incertezas de não saber se tem complicações graves, fetal, se mais para frente essa criança pode ter alguma complicação. Então, no momento, se tiver alguma paciente com vocês querendo fazer exames de pré-gestacional, que está querendo engravidar, pensando em engravidar, esse ano não é o momento. E, pelo que a gente viu, o isolamento social
aumentou muito o número de gestantes. Por isso, a gente entrou assim numa reflexão e algumas soluções que a gente considera possível na atenção primária seria atividades educativas em grupo, né? Pegar grupos de mães que querem engravidar novamente, pessoas que estão nessa de fazer exames pré-gestacional, que sabe, né, que casaram e querem, né, ter os filhos, chamar essa população para uma atividade educativa em grupo. Uma coisa também que é mais assim para os médicos, para ser mais ativo quanto à anticoncepção. Então, aquela paciente que procura uma consulta e não é uma consulta ginecológica, às vezes, não é uma consulta, alguma outra queixa que não seja ginecológica, a gente pode abordar também, né? Fazer uma pergunta, tá usando anticoncepcional? Qual tipo de anticoncepcional? Como está usando o anticoncepcional? Porque a gente vê que muitas começam a usar anticoncepcional hormonal, principalmente, sem indicação médica, sem ser avaliada, e acaba pegando medicação na farmácia, nem pergunta, começa a tomar por conta e usa errado, e engravida, né? A gente vê muito isso. Então, questionar sobre qual o método, sempre tem que ser dupla prevenção, né, que é um método anticoncepcional, e sempre usar o preservativo para prevenção de DST. Nas consultas de rotina ginecológica, isso tem que ser bem questionado e tem que ser muito bem esclarecido que agora não é a hora, ver se ela está tomando certinho o método, se é o melhor método, se ela não está tomando certo, ver a falha e analisar qual o melhor método. No SUS, eu coloquei aqui quais são os métodos disponíveis. Então, métodos comportamentais, de barreira, anticoncepcional hormonal oral, hormonal injetável, o DIU, esterilização e método de emergência. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, rapidinho. Comportamentais, tem a tabelinha, a temperatura basal corporal, muco cervical, né, que é a avaliação da espessura do muco, a amenorreia, que é a mulher que está em lactação, a amenorreia lactacional, que é enquanto tiver com a amamentação exclusiva e sem estar menstruando, coito interrompido. Esses métodos, eles têm o benefício de não ter efeito sistêmico de ação hormonal. Não altera a libido também, só que eles têm uma taxa de falha muito alta e, querendo ou não, a paciente tem que aprender como lidar com tudo isso. Não é apenas tomar uma coisinha e tá pronto, ela tem que aprender, tem que fazer uma análise. Então, esses métodos devem ser sempre associados com um método de barreira, né? Porque esses métodos é só para prevenir a gestação, tem que ser orientado, que tem que usar o preservativo, e só é bem indicado nesse momento para aquelas mulheres que querem engravidar daqui a pouco tempo. Mulheres que não querem engravidar de jeito nenhum, não é o melhor método, não deve ser estimulado só o método comportamental. Então, a paciente está casada, depois que passar essa pandemia, ela vai querer engravidar logo, consegue se prevenir com preservativo, é bem disciplinada quanto a isso. Então, essa mulher é a mais indicada, porque se engravidar, né, ela já estava em planejamento, né? Métodos de barreira. Preservativo masculino, feminino, os benefícios é que também não tem efeito sistêmico hormonal, reduz risco de DST, só que tem que estimular esse método em associação com outro, porque a taxa de falha é alta. Mesmo que a pessoa seja disciplinada, vai acontecer uma hora de, às vezes, estourar algum acidente e que tem que ter um outro método associado, que a gente fala que é a dupla proteção, né? E o método de barreira tem que ser sempre estimulado, sempre, porque é só esse método que evita DST, né?
Tem o diafragma espermicida também, mas que atualmente não são muito estimulados porque não tem uma boa eficácia e que também não previne muito DST. Então, eles existem, até pode ser que tenha, mas a gente não utiliza eles muito mais. Então, método de anticoncepção hormonal oral. No SUS tem o combinado, que é o anticoncepcional que tem progesterona e estrogênio, e tem o só de progesterona, que chamam que é a mini pílulas. Então, tem os dois métodos. Combinado, possui estrogênio e progesterona, o efeito dele é de inibição da ovulação, altera também células endometriais, deixa o endométrio fininho, e o muco cervical mais espesso. Tudo isso faz com que não consiga engravidar, né? Podem ser iniciados 21 dias pós-partos para aquelas mulheres que não estão amamentando e não vão amamentar. Nas lactantes, é após 6 meses. Por quê? Porque o combinado, ele reduz o estrogênio, ele reduz a quantidade de leite, né? Então, se é paciente com 6 meses quer manter a amamentação, a gente não passa para essa pílula. Mantém na mini pílula ou em outro método que não reduz a quantidade de leite. Pós-aborto imediato, pode usar combinado, que geralmente é o ciclo 21, microvilar, que eu acho que é o que tem no posto, né, na unidade de saúde. Pode ser usado desde a menarca até 40 anos de idade. Por que 40 anos de idade? Porque o combinado, o estrogênio, ele após 40 anos de idade, a mulher tem mais comorbidades. Então, o estrogênio, junto com algumas comorbidades, pode aumentar o risco de trombose, né? Então, menarca até 40 anos de idade. 40 anos de idade, a gente já tenta trocar para um outro método que tenha menos efeito colateral. Sempre estimular o método de barreira associado para prevenção de DST. Os benefícios é que diminui muito o fluxo menstrual, diminui muito dismenorreia cólica, né, menstrual, diminui muito a duração do sangramento, cistos de ovário, regulariza o ciclo, né, pele, cabelo melhora. Então, para aquelas meninas que têm o ciclo muito irregular, com muito fluxo, né, é uma boa escolha, que não tenha nenhuma contraindicação, a taxa de falha é baixa quando é usada corretamente. Interação medicamentosa, isso é importante, que diminui a eficácia. Antibiótico, só a rifampicina e a rifabutina que é influenciada pelo anticoncepcional, sabe? Então, aquela história de, tomei uma amoxicilina para dor de garganta e engravidei. Não existe. O que pode acontecer é que se ela tomar amoxicilina e tiver diarreia ou vômito, que pode acontecer, isso sim diminui a eficácia da pílula. Se ela tiver diarreia, vômito em menos de 2 horas que tomou a pílula, isso sim diminui. Mas falar que a amoxicilina, azitromicina, clavulin não diminui a eficácia da pílula. Anticonvulsivantes, barbitúricos, carbamazepina, primidona, fentanil, fungicidas, que é a griseofulvina. Essas medicações diminuem a eficácia, sim. E, que nem eu falei, vômitos ou diarreia pode diminuir a absorção da pílula, por isso deve-se orientar método de barreira até o fim da cartela. Também lembrando que tem que orientar que atrasos, né, e falta de uso de alguns dias, tem que usar o preservativo até o fim da cartela, porque pode engravidar. Então, o uso do anticoncepcional combinado não é recomendado para as lactantes com menos de 6 meses pós-parto, né, as que estão amamentando, reduz o leite, não lactantes com menos de 21 dias pós-parto, pelo risco de trombose, idade maior ou igual a 35 anos fumante, aumenta muito o risco de trombose, não é recomendado. Quem teve ou tem CA de mama, cefaleia com aura, não é recomendado, também por risco de AVC, né?
hipertensão arterial moderada grave, histórico ou doença atual tromboembólica, AVC, cardiopatia isquêmica, valvar, também não é recomendado por causa do estrogênio. E cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, também por causa de risco de tromboembolismo. É bem indicado para pacientes sem contraindicações ao método, mulheres que não vão esquecer o uso diário, então aquelas adolescentes que você vê que não vai lembrar, não é o melhor método. Mulheres que querem regular o ciclo, é meio irregular, regula, é super bom, elas gostam muito porque diminui muito o fluxo, muita duração, dismenorreia, diminui TPM, né? E sempre orientar o método de barreira associado, e toda vez que você vai indicar um hormônio, qualquer hormônio, sempre orientar que pode sim aumentar o peso, não por gordura, mas às vezes retenção hídrica, então orientar sempre exercício físico e alimentação equilibrada. E atrasos e troca de anticoncepcional, de tipo de anticoncepcional, diminui a eficácia. Então, toda vez que trocou o anticoncepcional combinado, o primeiro mês da nova pílula tem que se cuidar, porque a eficácia não é garantida. Agora, o hormonal oral apenas de progesterona. Contém muita baixa dose de progesterona, promove o espessamento do muco cervical e inibe só metade da ovulação, dos ciclos, né? Então, se ela está usando que é a mini pílula, né, Nactali, se ela está usando e ela tiver um atraso de mais de 3 horas na tomada da pílula, também pode diminuir a eficácia. Então, não é que essa é uma pílula fraca, muita gente fala, não, passou de 6 meses que está amamentando, não posso mais tomar essa, tem que trocar porque é fraca. Não é fraca, é um ótimo anticoncepcional, mas não pode ter atraso na tomada. Então, nas lactantes, né, pode ser usada após 6 semanas do parto, até 6 meses ou mais. Se essa paciente se adaptar muito bem com essa pílula e ela não quiser menstruar, porque ela faz amenorreia, né? Pode manter, não tem problema, é só ela manter sempre o mesmo horário da tomada. Nas não lactantes e pós-aborto, pode ser usada imediatamente após o parto. O uso é sempre contínuo, sem pausas, e também tem que estimular o método de barreira junto, né, porque não previne DST, e a taxa de falha é bem baixa, 0,5 a 1%, então é um bom método. Faz amenorreia, para de menstruar e tem com frequência escapes. É bem comum, então toda vez que for dar a mini pílula, tem que avisar que o nosso corpo, ele se adapta mais ou menos em 3 meses com a pílula, toda troca de pílula. Então tem que observar 3 meses, tem que avisar que nesses 3 meses pode ficar irregular, pode vir sangramento no meio da cartela, escape, mas que não é para parar o método, para continuar, porque é bem comum isso acontecer, por 3 cartelas. Interações medicamentosas, rifampicina, rifabutina, de antibiótico, anticonvulsivantes e fungicida. Não há interação com antirretrovirais. Vômitos e diarreia por 24 horas, tem que continuar o uso, mas usar preservativo porque pode diminuir a eficácia. Os benefícios é prevenção de doença benigna da mama, então quem tem muito cistinho, né, fibroadenoma, prevenção de CA de endométrio, ovário e DIP. Não é recomendado da progesterona para lactantes com menos de 6 semanas pós-parto, doença cardíaca isquêmica, AVC, quando o AVC ocorreu e ela estava em uso da medicação, CA de mama atual no passado, cirrose hepática grave ou tumor hepático. É bem indicado nas lactantes após 6 semanas do parto, mulheres acima de 40 anos, porque a progesterona, né, a minipílula não tem estrogênio. Então, as mulheres acima de 40 anos, que teria alguma comorbidade para dar mais tromboembolismo, com a minipílula não tem esse problema. Então, é bem indicado para mulheres ali na perimenopausa, que não querem mais menstruar.
mulheres com antecedente de tromboembolismo, enxaqueca com aura, fumante independente da idade, porque não tem aquele probleminha do tromboembolismo, né? Mulheres que não vão esquecer o uso diário, que preferem não menstruar, e sempre orientar o método de barreira associado, exercício físico, alimentação equilibrada, e orientar não atrasar mais de 3 horas da tomada, porque pode diminuir a eficácia. Anticoncepção hormonal injetável. Tem 2 tipos, né, de injetável. A progesterona isolada, que é aquela trimestral, que é a Depo-Provera, e a combinada, que é estrogênio, progesterona, que é a mensal, que é a mesigina. A injetável de progesterona, que é a medroxiprogesterona, aplica IM, a primeira ampola tem que ser nos primeiros 5 a 7 dias da menstruação, e as próximas doses a cada 90 dias. Esse mais ou menos 15 dias é assim, se ela antecipar 15 dias ou atrasar 15 dias, ali dos 90 dias, não tem problema. Inibe a ovulação e aumenta a viscosidade do muco cervical. Os benefícios é que reduz câncer de ovário, câncer de endométrio e endometriose. A taxa de falha é baixa e não tem interação medicamentosa. Efeitos colaterais, porém, é uma dos métodos que mais tem efeito colateral. A amenorreia, mesmo depois que passou a época de tomar outra injeção, passou um ano, às vezes tem paciente que fica em amenorreia um ano e meio, aumenta o peso, dá uns escapezinhos, né? Pode ser usado por lactantes 6 semanas após o parto, não lactantes imediatamente após o parto, porque como é só progesterona, não tem o problema de tromboembolismo. Após parto, após aborto imediato, fumante qualquer idade, trombose atual ou no passado, não tem problema. Cirurgia que vai ter imobilização prolongada, não tem problema também. E o uso não é recomendado para lactantes com menos de 6 semanas pós-parto, CA de mama, AVC, tumor hepático, sangramento vaginal inexplicado. Então, é bem indicado para quem? Para aquelas pacientes que você sabe que vai esquecer de tomar. Então, adolescentes, é melhor, tem adolescente que você vê que não vai tomar, é melhor que ela tenha algum efeito colateral da pílula, que pode ser controlado com alimentação, exercício físico, do que ela ter uma gestação não planejada, né? Então, adolescentes é bem-vinda, né, essa injeção trimestral, pode ser usada da adolescência até a menopausa. Mulheres com HIV é um dos melhores métodos para mulheres com HIV, independente do estágio do HIV, independente se está usando antirretroviral ou não, pode ser usada. Para aquelas mulheres que têm miomatose com muito sangramento, com uma heterorragia intensa, porque ele causa amenorreia, né, diminui, e se vier muito pouco fluxo, e tem que orientar a dupla proteção, né, método de barreira, exercício físico, alimentação adequada. Então, agora o método injetável combinado, que é o enantato de norestesterona, e mais valerato de estradiol. Então, é progesterona e estrogênio, que é a mesigina. Também aplique IM, primeira ampola até o 5º dia da menstruação e as próximas a cada 30 dias. Mais ou menos 3 dias de atraso ou que antecede o dia, né? Então, não tem problema, atraso de 3 dias. Inibe a ovulação, modifica o muco cervical, a taxa de falha é baixa, interação medicamentosa, então, anticonvulsivante, tem muita gente que fala assim, tem que dar injeção para quem tem epilepsia, usa anticonvulsivante. Depende. Injetável combinado, se a paciente usar lamotrigina, não pode usar. Se a paciente usar qualquer outro, pode usar o combinado. O injetável de progesterona, que é trimestral, pode estar usando qualquer um. Antimicrobiano rifampicina também diminui a eficácia. Antirretrovirais não nucleosídeos e inibidores de protease, que é o que tem no SUS, né? Então, esses não é o melhor método, o combinado, injetável combinado, que é mensal.
Efeitos colaterais, aumenta o peso, cefaleia, mastalgia, pode ser usado, então, para não lactantes após 21 dias do parto, lactantes após 6 meses do parto, pós-aborto pode ser usado, da menarca até 40 anos, porque 40 anos porque tem estrogênio, né? Então, após 40 anos tem que evitar o estrogênio. E HIV sem uso de terapia antirretroviral. Daí pode usar. Com o uso de antirretroviral, não usar. O uso não é recomendado para lactantes com menos de 6 meses pós-parto, não lactantes com menos de 21 dias pós-parto, lactantes ali com menos de 6 meses, porque ele, como tem estrogênio, diminui o leite, né? Fumante com mais de 35 anos, CA de mama, AVC, cefaleia com aura, cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, tudo por causa do tromboembolismo, que geralmente é causado pelo estrogênio. Então, é bem indicado em mulheres que esquecem o uso diário, adolescente também, que não tem a contraindicação, mulheres com HIV sem uso de antirretroviral, mulheres até 40 anos com metrorragia, porque ele diminui muito o fluxo, e sempre orientar a dupla proteção. Dispositivos intrauterinos, DIU. Tem o de cobre, que é o 380A, que é o de T, né? Esse é o que tem no SUS, e o de hormônio, que é o Mirena, não tem no SUS. Então, eu vou falar mais sobre o DIU de cobre. O DIU de cobre tem muito essa questão, muita gente acha que ele é um abortivo, e na verdade não é. Ele impede a fecundação, então ele dificulta a passagem do espermatozoide pelo útero. Então, não tem um encontro do espermatozoide com o ócito, então não forma gameta, tá? Então, ele não é abortivo. Muita gente que é religiosa prefere não usar por medo que tá abortando, mas não é considerado abortivo, tá? A duração é de 10 anos, taxa de falha é ótima, a taxa de falha é menor que anticoncepcional oral. Inserção é mais fácil durante a menstruação, mas pode ser a qualquer momento, qualquer fase do ciclo. A remoção também é a qualquer momento, então se a paciente, mas não sei se vou querer engravidar, mas aí, se quer engravidar, é só pegar e tirar, não tem problema nenhum, vai lá e puxa o fiozinho. Benefícios, ausência de efeito sistêmico, né, então não tem ação hormonal, não interfere na libido, não interfere na lactação, pode ser colocado, né, para pacientes que vão amamentar, taxa de falha baixa e o retorno da fertilidade é rápida, porque o ciclo da paciente volta a ser o natural dela. Pode ser usado pós-aborto, sem infecção, imediatamente pós-aborto, menos de 48 horas pós-parto normal ou pós-cesárea, ou após 4 semanas do parto. Pode ser usado em adolescente, mulheres que nunca engravidaram. Antes tinha esse mito, mas já foi provado que não tem problema nenhum. Pode ser que tenha um pouquinho de chance de expulsão um pouquinho maior, mas pode ser inserido sim. Da menarca à menopausa, então não tem aquele problema com as mulheres perimenopausa de efeito de tromboembolismo, porque ele não tem ação hormonal. Fumante, qualquer idade pode pôr. Quem tem AVC, doença tromboembólica, CA de mama, né, hipertensão grave, cefaleia com aura, cirurgia de grande porte, uso de antibiótico, anticonvulsivante, fungicidas, não tem problema nenhum. Efeitos colaterais. Como o DIU não tem ação hormonal, o DIU de cobre, a mulher vai voltar ao teu ciclo natural. Então, se antes dela tomar anticoncepcional via oral, ela tinha muito sangramento, ela vai voltar a ter muito sangramento. Se ela tinha muita cólica, vai voltar a ter muita cólica. Muita gente fala, vai ter hemorragia, aumenta muito. Não, depende. Se a mulher, antes de tomar anticoncepcional, era fluxo pequeno, não vai ter um fluxo enorme, sabe? Pode ter alguns spottings, que é escape, né?
Pode voltar a ter cólica, se a mulher tinha cólica antes, vai voltar a ter cólica. O uso não é recomendado. Então, entre 48 horas pós-parto a 4 semanas pós-parto. Por quê? Porque esse período é mais fácil de perfurar o útero na inserção. Por isso. Mulheres com risco aumentado para DST, HIV positivo, se ela é estágio 3 ou 4, que é sintomática, está em uso de antirretroviral, aí não é recomendado. Malformações uterinas que distorcem a cavidade uterina, é uma contraindicação. Câncer no colo do útero também, porque na inserção pode lacerar e ter um sangramento intenso, então sempre tem que ter um preventivo, de não há muito tempo atrás, né, mais atualizado para pôr o DIU. Após aborto infectado, primeiro tem que tratar o aborto infectado e somente depois de 3 meses de cura é que pode pôr o DIU. Bem indicado, mulheres ou adolescentes que esquecem o uso diário, mulheres que sempre tiveram ciclos regulares, que o fluxo menstrual não era assim hemorrágico, né? Pacientes com doenças cardiovasculares, tromboembólicas, fumantes, pacientes com uso de medicações que diminuem o efeito do contraceptivo hormonal, é bem indicado. A inserção pode ser em qualquer fase do ciclo, mas tem uma maior facilidade durante o período menstrual. Pós-parto imediato ou precoce, também pode ser inserido. Então, o que é imediato? Tirou a placenta, 10 minutos depois tem que ter colocado já inserido. Isso é pós-parto imediato, pós-parto normal e transcesárea também. Na cesárea, tirou a placenta, limpou o útero, dá para pôr o DIU lá e fechar o útero. E o precoce imediato é isso, logo após sair a placenta. Precoce é até 48 horas do parto ou da cesárea. A inserção também 4 semanas após o parto, né, na consulta do puerpério. O que a gente orienta que tem que ter para a inserção? Preventivo atualizado. Se a paciente não estiver no período menstrual, coletar um beta-HCG da semana ali que ela vai ter a inserção. Ultrassom transvaginal não é obrigatório. Nos protocolos do Ministério da Saúde, fala que não precisa, nem antes e nem depois. Eu, pensando o que eu uso no meu dia a dia e que a gente lê também, que não é obrigatório, mas se for possível, fazer um ultrassom transvaginal antes de pôr o DIU. Por quê? Para ver se tem alguma malformação uterina que a gente não consegue ver muito bem, avaliar no exame físico, no toque bimanual, né? Então, seria melhor fazer um ultrassom transvaginal antes para a gente analisar a cavidade uterina. E se tiver vaginose, cervicites, tem que tratar antes da inserção. Anticoncepção de emergência, que é a famosa pílula do dia seguinte. A primeira pílula, na verdade, é uma pílula de levonorgestrel, né, progesterona, tem na UBS. A primeira pílula tem que ser antes de 72 horas da relação sexual desprotegida. É um método que não é para ser de rotina, então ela tem que estar usando outros métodos e teve alguma falha, daí que ela vai pensar em usar. Não pode ser todo mês usar, não pode ser de rotina. Ali, primeira pílula antes de 72 horas, mas a gente sabe que quanto antes ela tomar, antes de 72 horas, melhora a eficácia. Previne gravidez em torno de 3/4 dos casos. E tem que tomar a primeira pílula antes de 72 horas e a próxima após 12 horas da primeira tomada. Então, são 2 comprimidos. A menstruação tem que explicar para ela que não vai ocorrer logo em seguida, para ela não ficar ansiosa, né? Então, pode ser 10 dias antes da data esperada que iria menstruar ou até 10 dias depois. E ela tem que retornar se o atraso menstrual for de 4 semanas após o uso da pílula. Aí pode ser que ela engravidou, né? E orientar ela que
tomou a pílula no dia seguinte, ela tem que continuar usando o método que ela já usava, ou se ela não quer usar a pílula, dali para frente até ela menstruar, tem que usar o preservativo. Esterilização. É um método cirúrgico, contraceptivo irreversível. Na mulher é a laqueadura, que é a ligadura das tubas. A taxa de falha é de 0,5. Então, a taxa, nenhum método é 100%, né? Até a laqueadura e a vasectomia, não é 100%. Então, isso a paciente tem que estar bem ciente que tem falha, pode engravidar, é muito raro, mas pode acontecer. A taxa de falha é igual do DIU, né? DIU de cobre. Então, o DIU de cobre é bem seguro quando bem colocado, bem indicado. Sempre é no centro cirúrgico, que é uma cirurgia, né? No homem é a vasectomia, que é a ligadura do canal deferente, e a taxa de falha é menor que a da laqueadura, inclusive, é de 0,1 a 0,15, e pode ser feita no consultório e liberado no mesmo dia. Não é um procedimento que precisa de anestesia geral ou RAC, né? É local, anestesia local no consultório. Mas a esterilização exige algumas condições legais, né? Então, a mulher ou o homem tem que ter capacidade civil plena, tem que ser maior, tem que ter mais de 25 anos de idade, ou 2 filhos vivos. Ou seja, se a pessoa tem 26 anos de idade, não tem nenhum filho, e ela quer laquear, ela tem o direito de laquear. Ou, se ela tem 20 anos de idade, e tem 2 filhos ou 3 filhos e ela quer laquear, ela tem direito à laqueadura. Isso é da lei do planejamento familiar, que é uma lei federal. O prazo mínimo é de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Nesses 60 dias, o ideal seria ser feito palestras, orientações, desestimulando a esterilização, né, tentando desestimular. Se mesmo assim a pessoa quiser, aí ela, né, tem esse direito. Ou se a paciente tem risco à vida, né, se numa nova gestação ela tem risco à saúde da mulher ou do concepto, aí tem que ter um relatório assinado por 2 médicos, geralmente é o médico da UBS e o médico que vai fazer a laqueadura, né, falando que ela tem uma doença grave, que seria o ideal ela não engravidar de novo, que tem risco de morte. Termo de consentimento assinado pela paciente e pelo marido, continuar prevenindo, mesmo laqueada, ela tem que usar o método de barreira para prevenir DST, e no pós-parto imediato, ou durante a cesariana, só é possível se comprovada má condição uterina, ou seja, tem que ter no mínimo 2 cesáreas anteriores, ou uma doença materna grave. Aí pode ser feito durante o procedimento, mas isso tem que ser visto no dia que ela internar, a má condição uterina é vista ali na hora, né? Mas ali no regional nós temos um problema que nosso hospital não é credenciado para laqueadura. Então a gente só faz a laqueadura ali se a paciente tem sucessivas cesáreas anteriores com más condições uterinas e se ela trouxer o papel já, né, o termo de consentimento, que já tinha manifestado a vontade, né, ou uma doença grave e que ela já tinha manifestado a vontade também no pré-natal. Então, isso a gente sempre orienta a elas perguntarem e demonstrarem que querem laquear na unidade de saúde, que é lá aí que vocês têm que questionar, ver qual é a indicação, se tem indicação, né? E se tiver, ela já tem que trazer o termo de consentimento assinado, registrado, né? Que daí o médico da unidade de saúde assina e o médico que vai laquear também assina. Então, no regional é feito só em más condições uterina, se tem mais de 2, 3 cesáreas anteriores, ou se a mãe tem uma doença grave. Aqui eu coloquei, eu coloquei uma tabelinha
mostrando a taxa de falha. Ó. Então, aqui o primeiro é a abstinência comportamental, né? Tabelinha do muco cervical. Então, ó, chega a 20%, né? 22, 12, então é uma taxa de falha muito alta. Então, por isso que não pode ser só ele de método, né? De barreira, ali, ó, preservativo masculino, feminino, por causa de acidentes, de má colocação do preservativo, também tem taxa de falha alta, por isso que só preservativo não dá, tem que ter mais um método associado. O DIU de cobre, ó, é 0,6 a 0,8, e é bem parecido até com a laqueadura, ó, então, a laqueadura é 0,5. Então, o DIU de cobre é um método muito seguro, que pode ser usado em quase todo mundo. Então, a gente tem que estimular a paciente a se informar e estimular a inserção do DIU, né? Aqui, ó, métodos hormonais. Pílulas combinadas, chega até 8% de falha. Então, o DIU é mais eficaz que a pílula. E a vasectomia, os mais, assim, que tem menos taxa de falha é a vasectomia, 0,1 a 0,15, e o DIU de hormônio, 0,1. É isso. Obrigada pela atenção. Eu coloquei umas imagens meio fortes, mas é para a gente raciocinar e refletir em cima, porque às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para esses certos tipos de atitude não acontecerem, né? Uma gravidez com certeza que não planejada, então que muda todo o futuro de uma família, de uma geração. E é isso. Tomara que eu tenha falado com calma e vocês tenham entendido alguma coisa. Obrigada. Muito obrigada, doutora Camila, pela sua excelente aula. Abordou aí os diferentes métodos, né, que temos disponíveis hoje. Então, reforçando que aqui na Regional de Saúde, na seção de atenção primária, nós temos disponíveis, né, para os municípios, conforme a solicitação de vocês, DIU de cobre. Então, basta solicitar que a gente encaminha. Lembrando que a inserção do DIU pode ser realizada na atenção primária. Então, temos disponíveis. Sempre que vocês precisarem, solicitem que a gente encaminha para vocês. Também temos os contraceptivos orais e injetáveis, que são disponibilizados através da assistência farmacêutica aqui da 8ª Regional, e os métodos de barreira. Então, nós temos um fácil acesso, conforme a solicitação dos municípios, a gente encaminha. Os métodos contraceptivos orais e injetáveis, então, né, devem ser solicitados à farmácia através do farmacêutico do município, né, envio de relatórios e solicitação. Qualquer dúvida, então, deve ser feito contato com a equipe aqui da nossa farmácia da regional, com o Josemar e toda a equipe que atua aqui. Também gostaria de reforçar alguns pontos aí, doutora, que você comentou sobre o planejamento familiar, né? Claro que nesse contexto da pandemia, inclusive observamos que aqui na regional nós tivemos um aumento, né, do número de gestantes nesse período, reforçando o que a doutora já falou, né, que é um período mais complicado, ainda não conhecemos muito sobre a doença, né, tudo muito novo, então pode talvez, né, trazer impactos aí para a gestante, para a criança, e bem como também, assim, a questão do planejamento familiar deve ser trabalhada continuamente, né, com as famílias, lembrando que além da utilização de métodos contraceptivos, também deve-se avaliar o estado de saúde dessa mulher, em que condições de saúde ela se encontra, se é necessário fazer algum tratamento de saúde, compensar alguma doença crônica para que essa mulher possa engravidar, ter uma gestação tranquila, com segurança, né? Então, avaliar todo esse contexto, fazer exames, né? Uma avaliação geral do estado de saúde dessa mulher antes da gestação. Sabemos que tem mulheres com doenças crônicas, enfim, que podem vir a complicar a gestação, causar desfechos desfavoráveis. Outro ponto
que devemos destacar também, né, a questão da gravidez na adolescência. Então, trabalhar muito isso juntamente com educação, assistência social, né, trabalhar na rede como um todo, buscando conscientizar e evitar aí gravidezes indesejadas, né, na adolescência. Nesse período de pandemia, a gente sabe que é um pouco mais difícil, como a doutora falou, até trabalhar com grupos, né, orientando as mulheres, as famílias, né, lembrando que o planejamento familiar envolve a família como um todo. Então, assim, nós podemos usar de mídias sociais, como estamos usando hoje, né, vídeos, grupos por vídeo, mídias sociais mesmo, rádio, televisão, redes sociais, para divulgar essas ações e essas, né, atividades aí de promoção à saúde e planejamento familiar. Então, contamos com vocês, esperamos que essa videoaula tenha apoiado vocês para realmente trabalhar com mais dedicação nessa questão do planejamento familiar. Estamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas que vocês tenham. Só fazer contato conosco aqui na SCAP, Seção de Atenção Primária, e a gente está à disposição para apoiá-los no que for preciso. Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, doutora.